É um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos. Há um gozo, há uma alegria especial para quem busca aprender mais da palavra do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, para cultuar a Deus e também para sermos edificados pela santa palavra do Senhor. E para isso, meus irmãos, nós abriremos a nossa Bíblia. Você pode abrir, se você puder, a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 17. Nós leremos alguns versos e eu peço que você, se você puder, acompanhe essa leitura comigo. Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro dos princípios, capítulo 17. Nós leremos alguns versos. Se você puder, abra sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de vocês. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo a iluminação do Senhor. Papai amado, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Palavra essa que nós acreditamos ter poder para transformar os nossos corações. Não só isso, Senhor, mas para transformar também o método que vivemos, o como nós vivemos e nos posicionamos. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia nesse momento de culto mais uma vez,
de mim e dos meus irmãos, e fale nos nossos corações. Os nossos corações estão carentes, Senhor, por ouvir a palavra do Senhor. Por isso, Deus, use, Senhor, a Tua palavra, use o Teu Espírito Santo e fale nos nossos corações. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto, meus irmãos e minhas irmãs, ele fala a respeito de aliança. E todas as vezes, meus irmãos, que nós falamos a respeito de aliança, nós logo pensamos nesse anel que fica aí no seu dedo quando você se relaciona com alguém. Um dedo quando você está namorando, um outro dedo quando você está casado. Interessante é, meus irmãos, que por conta de um anel, de um pedaço de metal, de prata, de ouro, de latão, um penhor no dedo da sua mão, nós podemos descobrir o tipo de relação que você tem. Quando nós falamos, meus irmãos, a respeito de aliança, certamente na nossa cabeça, na nossa mente, a primeira aliança que nos vem é essa daí, é esse penhor. Entretanto, meus irmãos, essa aliança, esse anel, esse pedaço de metal que você tem no seu dedo, ele é apenas um símbolo de uma atitude que você tomou em uma outra oportunidade. Porque você não está namorando e não está casado com essa aliança. Você não tem um relacionamento com essa aliança. Você não tem um compromisso com esse pedaço de metal. Esse pedaço de metal, ou essa aliança, esse anel, ele apenas simboliza externamente uma atitude que você teve no coração. Quando o homem decide casar-se com uma mulher, quando uma mulher decide casar-se com um homem, essa atitude não começa no anel. Essa atitude começa no coração. O anel só vai representar que aquelas duas pessoas, elas concordaram em viver um relacionamento. É como um contrato. É como se você andasse com um papel, com folhas de contrato. O casamento é um contrato entre duas pessoas, é uma união espiritual também, mas é um contrato. Ao invés de você andar com um papel ou com um maço de papéis, você anda com um penhor aqui no dedo. Para que todo aquele que veja esse penhor, ele saiba que você tem uma mulher, que você tem um marido, que vocês dois concordaram em cumprir algumas etapas ou cumprir algumas cláusulas contratuais e vocês acordaram. Vocês disseram, sim, eu concordo cumprir com isso. Tua mulher disse, sim, eu também concordo. Teu marido disse, isso, eu concordo. E por isso você usa um penhor, para que eu, quando olhe para você, descubra logo que você acordou, que você tem um acordo com uma outra pessoa. Quando nós falamos a respeito de aliança, certamente na nossa cabeça vem esse penhor. E o texto aqui, meus irmãos, ele fala de aliança. Ele também fala a respeito de um contrato entre duas pessoas. Ele também fala a respeito de benefícios e de coisas a serem cumpridas. E ele também fala, meus irmãos, de um penhor. Para todo aquele que olhe para essas pessoas envolvidas nesse contrato, saiba que ele é participante desse contrato. Todos que olham essas pessoas com esse penhor diz, esse faz parte da aliança. Esse foi alcançado pelos benefícios da aliança. Este também abriu mão para obter os benefícios dessa aliança. O texto, meus irmãos, ele está falando a respeito disso. Olha que interessante, o Senhor se apresentando como o El Shaddai, o Todo-Poderoso.
No primeiro verso nós vimos isso. Deus se apresentando para Abraão para propor um compromisso, para propor um contrato, para propor, meus irmãos, uma aliança. O El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, resolve se apresentar a um homem, como eu e como você, disposto a fazer uma aliança com Ele. É maravilhoso a gente entender esse texto, meus irmãos, a respeito apenas desse primeiro verso. O El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, se apresenta ao homem, a um homem caído como eu e como você, para fazer uma aliança. Meus irmãos, o contrato aqui e a aliança, ela sugere algumas benesses para Abrão, ou para Abraão, depois que teve o seu nome trocado. Essa aliança promete a ele ser fecundo. E a palavra do Senhor nos diz, usa uma palavra muito interessante, ela diz extremamente. Ela diz com força que ele vai ser agora pai de muitas nações, que ele vai ser muito fecundo. O verso 6 diz: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. O verso 8 diz: darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Então esse contrato ou essa aliança, meus irmãos, ela propõe algumas benesses. Deus, ele praticamente não troca ou não pede nada em troca. Ele diz apenas que nós temos que ser fiéis, ou que Abrão tem que ser fiel, ande na minha presença e seja perfeito. Mas ele diz a Abraão que ele dará descendências a Abraão. E o início do texto nos chama a atenção porque ele nos mostra uma informação muito interessante e peculiar sobre Abrão. Ele diz que Abrão tinha 99 anos. E Abrão ainda era peregrino. Abrão ainda era forasteiro. Porque o contrato, a aliança diz que ele vai dar aquela terra que ele é forasteiro. Pense vocês, um homem de 99 anos, receber um contrato ou receber os benefícios de ter uma terra e de ser extraordinariamente fecundo. 99 anos. Esse homem, ele tem 99 anos e ele ouve o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, dizer a ele: esta terra eu te darei e você será extraordinariamente fecundo. Parece ser impossível para nós, porque se a gente não trabalhar 100 anos, a gente não consegue comprar uma terra. E com muito menos anos ou muito mais jovens, nós também não conseguimos ser extremamente fecundos. Mas quem se apresenta para Abrão não sou eu, não é você, não é qualquer um, mas é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele diz a um homem de 99 anos: você vai ser extraordinariamente fecundo. Deus, ele se mostra a Abrão, faz uma aliança com ele. E a aliança, nós entendemos, ela é um penhor que significa ou que mostra às pessoas externamente um contrato, uma decisão, um acordo que é feito no coração, que é feito anteriormente. Nós entendemos também, meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta a Abrão dizendo que dará a terra, que ele será fecundo. Logo, meus irmãos, nós ficamos olhando para o texto e pensando: tudo bem,
Mas falta uma coisa. O que falta, meus irmãos? Falta o penhor. Falta o anel. Falta um símbolo externo para demonstrar aquele acordo. Hoje nós temos, meus irmãos, o arco-íris. Que alegria olhar para o céu e ter um arco-íris. Chama a atenção da gente. A gente olha, abre a rede social e pronto, está lá. Muita gente tirando foto. Olha que lindo o arco-íris. Olha que lindo essa mancha colorida no céu. Olha que lindo. Olha, é delicioso poder contemplar. E mais do que uma mancha brilhante no céu, um fenômeno natural, algo colorido que nos chama a atenção, o arco-íris é um penhor. É uma marca visível de uma aliança que Deus fez com Noé. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez um acordo, um contrato com Noé. E disse: eu não mais afundarei o mundo. E vou te deixar esse penhor. Todas as vezes que vocês olharem para o céu e verem o arco-íris, nós estamos contemplando o penhor que Deus deixou como prova, como símbolo de que Ele não mais afundaria o mundo. O texto, meus irmãos, ele continua dizendo a respeito das bênçãos, do que Abrão ele teria. O Senhor muda o nome dele para Abraão, aumenta uma letrinha aí. Isso vai significar pai de muitas nações. E aí então, no verso 10, o Senhor ele estabelece o penhor. Agora nós podemos olhar para todos esses participantes dessa aliança, um penhor, um símbolo. O verso 10 disse: esta é a minha aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos o sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Meus irmãos, a partir desse momento, nós olhamos para o povo de Deus e nós vimos que eles são participantes desse contrato. Abrindo um parênteses, meus irmãos, as mulheres não estão incluídas no texto, porque nós temos uma visão patriarcal, onde o marido representa a mulher, o pai representa a filha não casada. Então, meus irmãos, quando a gente fala a respeito da masculinidade do texto, não quer dizer que ele está excluindo as mulheres, mas quer dizer que ele tem um cuidado de demonstrar que aquela mulher ela está sendo cuidada pelo marido ou pelo pai. Mas o importante é entender, meus irmãos, que neste momento nós olhamos para todos os participantes, não só para Abraão, porque a aliança não foi feita só com Abraão, mas a aliança ela também foi feita com a descendência de Abraão. Então, meus irmãos, quando o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se apresenta para Abraão e diz: eu darei esta terra e farei você extremamente fecundo, e você participará dessa aliança e os seus descendentes também participarão dessa aliança. Para isso, para demonstrar que vocês são o povo do Senhor, vocês deverão usar essa aliança, usar esse penhor, demonstrar ao povo de fora, a qualquer que enxergue, que olhe vocês, que vocês fazem parte dessa aliança. Então ele pede para que os filhos sejam circuncidados, os estrangeiros, os comprados, os escravos, todos eles sejam circuncidados, porque eles também são coparticipantes da aliança. Interessante meus irmãos, que ao andarmos
com a aliança, com o penhor, nós não mostramos para nós mesmos aquele contrato que nós participamos, mas nós mostramos aos outros. Os outros podem ver que nós somos participantes dessa aliança, que nós somos os contemplados desse contrato. Todos aqueles que eram vistos circuncidado, esse era reconhecido como participante, como filho de Abraão, como participante da aliança do Senhor Todo-Poderoso. Todos aqueles que eram circuncidados, eles são olhados e também são reconhecidos como beneficiários da aliança que o Senhor Todo-Poderoso fez com Abraão. Meus irmãos, quando nós olhamos para Paulo no Novo Testamento, nós vimos claramente ele ligando, meus irmãos, o batismo como o penhor do pertencimento ao povo. Alguns penhores mudaram, mas a raiz do comprometimento, ela continuou intacta. Hoje nós celebraremos, meus irmãos, a ceia do Senhor, que é a festa do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus. Nós lembramos de Cristo Jesus porque Cristo marcou, Ele mudou o penhor. Antigamente, meus irmãos, eles celebravam a festa da Páscoa com os pães, com o cordeiro. Mas em Cristo Jesus, meus irmãos, nós não sacrificamos mais um cordeiro, porque o nosso cordeiro pascal já foi crucificado e sacrificado em nosso lugar. Por isso nós nos assentamos à mesa e comemoramos a Páscoa do Senhor de uma forma diferente. O penhor mudou, mas o cerne, a base da comemoração continua a mesma. Quando Paulo vai falar a respeito do batismo, meus irmãos, ele vai também falar a respeito da mudança desse penhor. No texto de Colossenses, meus irmãos, no capítulo 2, no verso 6, Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a vã filosofias e filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, em Cristo, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que agora o penhor não é mais físico, porque o reino não é mais físico. Não que um dia tenha sido, mas metaforicamente agora ele fala assim: agora você não precisa mais andar com esse pedaço de metal no dedo. Agora você não precisa mais, ou o penhor dessa aliança não é mais a circuncisão. Você não precisa mais cortar um pedaço do seu corpo, porque essa era a circuncisão humana. Mas agora vocês são circuncidados por Cristo Jesus. E o penhor dessa circuncisão,
dessa aliança, de participantes dessa aliança, agora não é mais a circuncisão, mas é o batismo. Meus irmãos, é evidente que nós não batizamos os nossos filhos, crianças, para a remissão de pecados. Isso é uma prática feita pela Igreja Romana, pela Igreja Católica Romana, que o pedobatismo, ele purga pecados. Uma criança, meus irmãos, ela não tem consciência do pecado. Então, nós não batizamos os nossos filhos para a remissão de pecados. Nós não batizamos os nossos pequenos para a remissão de pecados. Mas nós batizamos ele imprimindo neles, meus irmãos, a fé que nós temos na aliança que foi perpétua que Deus fez com o seu povo, que eles seriam fecundos e que eles fariam parte do mesmo povo, o povo chamado para Deus, o povo para ser chamado povo de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós batizamos os nossos filhos, para dizer a todo mundo, a todos que podem ver, para demonstrar como um penhor daquilo que foi feito nos nossos corações. Da circuncisão, meus irmãos, não mais de homem, feita por homens, feita por mão de homens, mas da circuncisão feita por Cristo Jesus. E é através do batismo, meus irmãos, que nós contamos essa boa nova, que essa boa nova, ela arrebanha não só mais os judeus, não só mais aqueles, meus irmãos, que foram apontados pelas Sagradas Escrituras, mas também arrebanha nós todos, os gentios. Porque na grande comissão, Jesus disse: ide, fazei discípulos, pregue o Evangelho e batize todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós podemos ver, meus irmãos, alguns exemplos de que a casa toda de servos do Senhor que abriram o seu coração para a palavra do Senhor foram batizadas. A casa de Lídia, a vendedora de púrpura, toda a sua casa foi batizada. O carcereiro creu no Senhor Jesus e por consequência disso, toda a sua casa foi batizada. Por que nós não batizaríamos os nossos filhos? Por que nós não demonstraria ao mundo e todos que vissem que esse meu filho, ele faz parte da aliança que foi perpétua e por isso ele carrega um penhor que demonstra que ele também é participante, que ele também está ativo nesse contrato. Porque como nós lemos no texto, meus irmãos, é um contrato feito entre o Deus Todo-Poderoso e Abraão e toda a sua descendência. O texto, meus irmãos, é claro em dizer: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso de todas as gerações. Quando eu falo para você que você faz parte do povo de Deus, que eu faço parte do povo de Deus, eu estou falando que você e eu temos parte nessa aliança. Eu estou falando que eu e você também somos beneficiários dessa aliança. E por isso, meus irmãos, por sermos atingidos pelo benefício da aliança, nós devemos usar o penhor para contar para todos que eu sou participante dessa aliança, que eu também sou beneficiário dessa aliança, que eu também faço parte do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Nós precisamos mostrar, nós precisamos fazer uma cerimônia pública para demonstrar que os nossos filhos, nós acreditamos que os nossos filhos, eles também fazem parte da aliança. Nós não fazemos esse ritual, meus irmãos, porque o ritual em si tem poder. Nós não praticamos esse ritual, meus irmãos, porque há poder no ritual. É evidente que foi um ritual deixado por Deus. O próprio Jesus Cristo, que foi Deus, ele que é Deus e que veio aqui
morar conosco, ele foi batizado, mas nós acreditamos que, meus irmãos, a participação dessa família, desse povo, ela é um ato realizado por Deus, meus irmãos. Porque nós não somos capazes de pelas nossas obras conquistarmos alguma coisa. É por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação ela vem pelo crer. Várias vezes a palavra do Senhor nos mostra que os nossos patriarcas, eles foram salvos porque creram. São um símbolo de cristãos, um símbolo daqueles que creram. E por isso lhes foram imputados justiça. Entretanto, meus irmãos, o que eu queria deixar claro aos irmãos é que nós batizamos os nossos filhos porque nós cremos que eles também fazem parte da família de Deus, do povo de Deus. Eles também fazem parte, meus irmãos, eles são participantes dessa aliança que o Senhor fez com Abraão. E é exatamente isso, por isso, que nós batizamos os nossos filhos. Nós cremos que eles também fazem parte dessa aliança. E como penhor, e como oportunidade de mostrar, meus irmãos, que eles fazem parte dessa família, nós não mais os circuncidamos, mas nós os batizamos. O penhor mudou. O penhor do sacramento mudou, mas o símbolo continua o mesmo. Os nossos filhos fazem parte do povo de Deus. E nós precisamos mostrar isso a todos. Todos os que verem o batismo da nossa pequena irmã, vai dizer, ela faz parte dessa aliança. Ela faz parte, ela é coparticipante dessas promessas. Certamente ela será fecunda. Certamente ela terá uma terra. Certamente ela faz parte do povo de Deus. E hoje nós celebraremos alegria dobrada, porque nós estamos batizando os nossos filhos e crendo que eles também fazem parte dessa aliança. Amém, meus irmãos? Que Deus, Ele nos ajude a acreditar na sua santa palavra. Que Ele nos ajude também, meus irmãos, a receber a sua santa palavra. Como eu disse no início, nós fazemos parte do povo de Deus. E há um gozo especial para aquele que aprende a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a palavra do Senhor dispensada a nós nessa manhã. Papai, nós agradecemos o Senhor mais uma vez, porque o Teu Santo Espírito falou conosco. Amém, certamente Senhor. Falou, meus irmãos, porque nós lemos a palavra do Senhor. Amém. E isso, Senhor, é prova de que o Espírito Santo tem falado nos nossos corações. Tem ferramentas necessárias para falar e transformar os nossos corações. Muito obrigado, porque esse é um benefício, Deus, que nós não merecíamos, mas que ainda assim o Senhor dispensa a nós, pela Tua misericórdia. Amém. Nós, Senhor, rogamos as Suas bênçãos. Trabalhe, Senhor, em nossos corações através dessa palavra. Através da Sua palavra, que é vida, é eficaz para transformar os nossos corações. Amém. E use, Senhor, dessa palavra para nos dizer o quanto o Senhor nos amou e o quanto o Senhor fez por nós, nos separando e nos dando o privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, participantes da aliança. O Senhor é fiel conosco, nós contemplamos isso. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.